Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Luiz Felipe. Esse vídeo faz parte da série de vídeos que eu trago exercícios sobre a prova da EPICAR de 2019, na versão A. No vídeo anterior, eu fiz o exercício 17 e nesse agora eu vou fazer o exercício 18. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, gostem, compartilhem, deixem um comentário, que isso é muito importante para que outros vídeos sejam feitos também. Bom, vamos lá, direto ao ponto aqui. O enunciado diz o seguinte: considere quatro números naturais distintos, tais que, quando adicionados 3 a 3, resultem em 152, 163, 175 e 185. Sobre esses quatro números, é correto afirmar que, ou seja, a gente sabe quem são esses quatro números naturais? Não sabe. Mas a gente tem que conseguir saber quem são eles ou como são esses números de modo a conseguir garantir essas respostas, uma dessas respostas ser a correta, tá? Então, o que a gente sabe é que são números naturais e o que a gente quer é tomá-los 3 a 3 e teremos esses resultados nessas adições. O que significa tomar esses números 3 a 3? É o seguinte, são quatro números, então vamos chamá-los de A, B, C, D, tá? Sendo esses quatro números naturais, a gente quer tomá-los 3 a 3. Tomar 3 a 3 significa desses quatro, você considerar três desses quatro. Bom, se você quer desses quatro considerar três, então sempre você tem um de fora. Então você pode ter quantos de fora? Quatro. Então você tem quatro somas possíveis. Cada soma vai resultar num valor aqui. O que significa isso que eu falei? Por exemplo, não considerando o B, você vai ter uma soma que é A mais B mais C. Isso vai resultar em um dos quatro valores que foram apresentados. Então, vamos dizer que seja esse primeiro logo, 1, 5, 2. Da mesma forma, agora não considerando o D, mas, sei lá, considerando o C não apresentando aqui nessa soma. Então, vamos ter A mais B mais D. Isso aqui vai resultar no outro, 1, 6, 3. Ou poderia ser A mais C mais D. Isso resultar no outro, 1, 7, 5. E agora a outra soma que resta é B, C com D. Então, isso vai resultar em 1, 8, 5. Ok? Então, isso que quer dizer a soma 3 a 3. É desse conjunto aí, no caso de quatro elementos, você considerar três deles. A gente está listando todas as possibilidades e associando a um dos resultados que foram apresentados. Bom, então o que a gente quer saber são os valores de A, B, C e D. Como a gente faz isso? A gente não tem ainda essa informação. Mas o que a gente nota é o que? O A, ele aparece em três expressões. O B aparece em três expressões. Olha aqui, o B aqui, aqui e aqui. Três lugares ele aparece. O A, a mesma coisa, aparece aqui, aqui e aqui. O C também aparece aqui, aqui e aqui. A mesma coisa em relação ao D, ou seja, aparece exatamente em três expressões, cada um desses quatro números naturais. Bom, então o primeiro passo é a gente entender o que é essa soma desses quatro elementos, do A mais B mais C mais D. O que resulta isso? Vamos ver. Então, a gente vai conseguir encontrar essa resposta somando todo mundo aqui. Então, em outras palavras, o que a gente faz? Bom, vamos somar a primeira equação com a segunda, com a terceira e com a quarta. Então, A mais B mais C mais A mais B mais D mais A mais C mais D mais B mais C mais D. Só estou colocando entre parênteses para ficar mais evidente as três expressões aparecendo aí. Então, a gente somando todo o lado esquerdo, temos que somar todo o lado direito, né? Então, isso vai ser igual a 1, 5, 2 mais 1, 6, 3
mais 175 mais 185. Como eu tinha falado antes, cada letrinha aparece exatamente 3 vezes, né? Então, aparece aqui, aqui e aqui, o B, o C e o D da mesma forma. Então, somando isso tudo, o que a gente vai ter é que 3A mais 3B mais 3C mais 3D é exatamente igual a essa soma, que ela é 675. Esse é o resultado da soma desses 4 termos. Com isso, a gente vê que o lado esquerdo é uma soma de 4 termos, em que o 3 é comum aos 4 termos. Por isso, a gente pode colocar o 3 em evidência para entender, então, qual é o valor da soma desses 4 termos, que é A mais B mais C mais D. Vezes 3 é exatamente igual a 675. Então, como tem aqui um 3 multiplicando alguma coisa, essa alguma coisa, né, que é o A mais B mais C mais D, é exatamente igual, então, ao 675 dividido pelo 3. Então, a gente conclui que A mais B mais C mais D é igual a 675 dividido por 3, que é 225. Isso daqui é o valor do quê? É um passo a mais que a gente deu aqui em encontrar exatamente a soma desses 4 números naturais. A gente não sabia isso. Agora a gente sabe, porque a gente teve informação somente da soma de 3, né? Dessa soma 3A3. Bom, agora o que a gente quer? É saber qual é o valor de A, de B, de C e de D. Como a gente consegue isso? Bom, essa daqui é uma expressão em que os 4 elementos aparecem. Essa daqui, a cada linha aqui, é uma expressão que somente 3 deles aparecem. E o que a gente consegue notar? Bom, o que falta aqui é o D que está aqui, na primeira expressão. Então, a gente pegando essa expressão, subtraindo essa, o A, o B e o C vão ser eliminados, porque o termo que aparece aqui, ele também aparece aqui. O único que não aparece é o D. Então, com isso, a gente consegue saber o valor de D. Então, é isso que a gente vai fazer. A mais B mais C mais D, menos essa expressão, que é A mais B mais C, é exatamente igual ao resultado da soma desses 4, né, que é a soma de A, B e C, 225, menos 152. Como o A aparece e é eliminado, né, é adicionado e é subtraído, o resultado disso é zero. A corta com A, B corta com B, C corta com C, olha o que resta é justamente o B, como eu havia falado. Então, vai resultar em D exatamente igual a 73, que é a subtração de 225 por 152. Então, temos o valor já do número natural D. Agora vamos continuar a fazer a mesma coisa em relação às outras 3 expressões. E com isso a gente vai entender exatamente quem são os outros valores, né? Então, continuando, a gente tem que A mais B mais C mais D menos A mais B mais D é 225 menos 163. Com isso aqui, a gente vê justamente o termo que aparece nesse lado e não aparece aqui, é o C. Então, a gente vai entender que o valor de C é 62. Então, olha que legal, já temos o valor de C. Seguindo essa mesma ideia, vamos entender quem são o B e o A. Então, recapitulando aqui, A mais B mais C mais D, menos A mais C mais D é 175, não, perdão,
225 menos 175. Então, a gente tem que o valor de B é 50. E agora, continuando, a gente vai ver qual é o valor de A. Então, A mais B mais C mais D, menos B mais C mais D, é exatamente igual a 225 menos 185. Resolvendo essa expressão, a gente tem, então, que o valor de A é igual a 40. Então, já sabemos qual é o valor de B, já sabemos qual é o valor de A, de C e de D. Olha que legal, com isso a gente consegue entender o que a questão está pedindo, né? Então, vamos entender o que ele está querendo saber em relação a esses quatro números. Todos são menores que 70? Não, não é, porque tem o 73 que é maior que 70. Nenhum é múltiplo de 10? Também não é, porque você tem o 40 e você tem o 50, que são múltiplos de 10. Apenas um é número primo? Bom, você tem A, B, C e D. A, B, C não são primos, porque todos eles são pares. A, B e C são pares. Então, se o número é par e ele não é o 2, então ele não é primo, porque o 2 é diferente desses valores e, além disso, o 2 é divisor desses valores, tá? Se você pegar 62 e dividir por 2, vai resultar num número cujo resto é zero e o quociente também é inteiro, tá? Agora, falta em relação ao 73. 73 ele não é múltiplo de 2 porque ele não é par. Agora, será que ele é primo? Um jeito rápido de você descobrir se o número é primo você não precisa ficar dividindo os números. 73 dividido por 2 e não dá resto zero. 73 dividido por 3 e não dá resto zero. 73 dividido por 4 e não dá resto zero. Tentar fazer isso até o 72, por exemplo, você não precisa ficar fazendo essas divisões sucessivas e constatar que, de fato, em nenhuma dessas divisões você tem resto zero. Então, um jeito mais rápido de fazer isso é o seguinte, tá? Você olha a raiz quadrada de 73. Você sabe quem é a raiz quadrada de 73? Eu, sinceramente, não sei. Mas o que eu sei em relação a ele é que, necessariamente, ele está entre a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 64. Isso quer dizer que, necessariamente, então, a raiz quadrada de 73 está entre 8 e 9. Ou seja, a raiz quadrada de 73 necessariamente é um 8, alguma coisa, que eu não sei qual é essa coisa, mas eu sei que é um 8, alguma coisa. Por que eu estou fazendo isso? E como é que eu tenho tanta certeza que a raiz 73 é entre 8, está entre 8 e 9? É porque 73 está entre 64 e 81. Então, as raízes preservam essa ordem que vai haver entre eles. Então, necessariamente, a raiz quadrada de 73 está entre a raiz quadrada de 64, que é 8, e a raiz quadrada de 81, que é 9. Eu não escolhi por acaso 64 e 81. Eu escolhi esses valores porque eles resultam, as suas raízes quadradas, em números inteiros. Então, a raiz 64 resulta em 8, a raiz de 81 resulta em 9. Então, por isso que eu sei que a raiz quadrada de 73 tá entre 8 e 9, é um 8, alguma coisa. Bom, então eu não preciso ficar dividindo, igual eu estava falando, o 73, para saber se ele é primo, por todos os valores naturais que vão do 2 até o 72. Você pode fazer isso, essas divisões, mas que vão do 2 até o 8. Se você foi do 2 até o 8, viu que nenhuma divisão do 73 por esses valores resultavam em resto zero, então 73 é primo. Indo direto ao ponto, então, você tenta.
73 dividido por 2 resulta aqui em resto zero? Não resulta. Então, não é divisível por 2. Tento 73 dividido por 3 resulta em resto zero? Opa, também não resulta. Então, não é divisível por 3. E assim por diante, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Você vai ver que nenhum deles vai dar resto zero. O número, a gente diz que ele é primo se ele somente é divisível pelo 1, pelo seu próprio número, pelo menos 1 e pelo menos o próprio número. E o 73 ele satisfaz isso. Então, a gente conclui que a resposta é letra C, apenas um número é primo. Tá? Como a gente já sabe isso, não precisa nem olhar a letra D, porque só tem uma opção de resposta correta, né? Mas, entendendo um pouquinho sobre o que significa ser um quadrado perfeito, é um número que ele é resultado de um número elevado ao quadrado. Isso é um quadrado perfeito. E, bom, existe algum número que tomado ele ao quadrado, ou seja, um número que seja natural, né? A ao quadrado, perdão, 1A, ele é o 40. Ele é resultado de algum número que elevado ao quadrado deu 40? Não, porque a raiz quadrada de 40 não é nenhum natural. A mesma coisa em relação ao 50, ao 62 e principalmente ao 73, né? Então, isso a gente consegue ver que, bom, o 40 está entre raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 49, né? Então, você vê que o 6 ao quadrado é 36 e o 7 ao quadrado é o 49. Então, 40 não é nenhum quadrado perfeito, porque ele está entre dois inteiros em que os seus valores ao quadrado não dão, né, o 40, né? E são dois inteiros consecutivos. A mesma coisa em relação aos outros aqui apresentados. Tá legal? Então, esse foi o exercício de número 18 da prova do EPICAD de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, joinha, sugestões para os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!